Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Yungascast, dessa vez com uma edição super especial, a gente também trazendo o André Alves, CEO da Royal Face, junto com o João Conte, diretor de tecnologia. Meu nome é Marcos Salles, vou ser o host aqui do episódio de hoje, acompanhado do Guilherme Heitz, CEO da Yungas. Para a gente é um prazer trazer os bastidores que têm movimentado o mercado de tecnologia, de estética, grandes avanços que a gente tem percebido e acompanhado a Royal Face como um grande parceiro e cliente nosso aqui da Yungas. André, João, muito obrigado pela vinda de vocês aqui até Florianópolis para passar o dia conosco e, mais uma vez, muito obrigado por topar participar desse episódio aqui conosco. Eu vou pedir para cada um de vocês se apresentar brevemente, contar um pouco da trajetória, como que vocês chegaram até a Royal Face, de onde veio a ideia, né, e como que o João também resolveu se juntar aí à rede. Então, fiquem super à vontade. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês. Começa? Então, a minha carreira, cara, ela começou como advogado. Então, completamente fora do mercado de tecnologia. Eu trabalhava com fusões e aquisições, trabalhei um tempo com o mercado de capitais. E sempre tive muita vontade de empreender. Sempre tive muita vontade de ter o meu próprio negócio. E isso aconteceu em 2015, quando eu cofundei uma startup que fazia financiamento online e antecipação de recebíveis online. Nós ficamos, acho que foram 4, 5 anos fazendo isso. Fizemos vários processos incríveis, tivemos investidores que nos ajudaram muito ao longo de todo esse processo, mas em 2020 nós entendemos que não era muito bem o caminho que a gente gostaria de seguir, a gente vendeu a nossa operação. Foi então que eu me juntei ao time do Semenzato, no grupo Semenzato. Fiquei de 2020 até 2024 lá e, obviamente, através do fundo de investimento já acompanhava muito a Royal Face, já acompanhava muito todo o trabalho que o André vem fazendo espetacular dentro da Royal Face. E surgiu vários projetos de tecnologia para a gente tocar dentro da Royal Face. Então, projetos de substituição de RP, projetos de implementação de CRM, projetos de implementação do próprio Yungas. Então, assim, foram processos muito legais, foram projetos incríveis e que, eventualmente, precisava de um braço de tecnologia. Então, tive o prazer de me juntar à Royal Face esse ano e tem sido uma jornada incrível. Tem sido incrível trabalhar com o André e com vocês também. Isso aí. Legal. Falou bem, né? Bom, tô na Royal tem 2 anos. Entrei junto com a SMZTO na rodada que eles entraram como investidores, sócios e controladores da companhia. Mas eu venho de outras operações, fui no mercado de turismo, farma. Eu já rodei bastante por aí, mas sempre ligado a fundos de investimento que acabam entrando em operações, e aí tem toda a parte, desde estruturações a reestruturações. Então, fui parar na Royal a convite do próprio Semenzato também, com o desafio de pegar uma operação de 6 anos, 5 anos na verdade, na época de existência, com 250 lojas e fazer todo um processo de profissionalização. Até a gente falar, mas não era profissional antes, era. Só que você tinha muitos pontos que você precisa de ter uma governança que venha externa, onde você põe os fundadores, os sócios no conselho de administração, e aí você faz todo essa virada da companhia. Até pelo tamanho que ela começa a ter, você tem que começar a estruturar, tem que ter a base pronta para poder comportar, você dobrar de tamanho e continuar crescendo. Então a gente começou a fazer isso em maio de 23 e até agora fez 2 anos que a gente está lá dentro, ou seja, mudamos muita coisa. Uma das dores que realmente o mercado de franchise tem é essa questão de tecnologia, automação, processo, governança, compliance. É ainda muito embrionário, você tem algumas operações que são muito bem estruturadas e outras que são grandes e estão buscando se estruturar. Então a gente entrou para justamente fazer isso e comportar o crescimento que a gente tem tendo dentro do mercado que já é um mercado bem agitado, vamos dizer assim. Não, legal. Aproveitar aqui para fazer uma pergunta. Então, não preciso me apresentar, o Marcos já me apresentou, né? Mas a gente teve até fazendo um complemento ali, né? O João também pegou uma parte, enquanto Semenzato, de fazer esse trabalho de intermediação. Então a gente acaba que já se conhecia antes da Royal. E
E quando a gente teve o primeiro contato com a Royal como cliente, uma coisa que chamou bastante a nossa atenção foi o nível de maturidade para a implementação de tecnologias, né? A gente sempre fala que dentro do processo de um novo cliente, independente do tamanho que ele tem, a maturidade ela não necessariamente acompanha o tamanho que ele tem. Então, um cliente que tem baixa maturidade, às vezes ele traz uma solução e não necessariamente entende a importância de todo o time envolvido para fazer aquilo dar certo, digamos assim. E a Royal, ela, desde que entrou na Yungas, a gente sempre teve um avanço muito interessante, não digo só em relação a outras do grupo, que a gente sempre acaba tendo um olhar assim, né, a própria SMZTO, mas em relação ao nosso portfólio também, uma empresa que sempre se destacou. E eu queria entender assim, de onde que vem esse interesse já e essa predisposição para trabalhar com tecnologias. Legal. Eu falo essa? Eu acho que primeiro que você tem uma empresa que ela foi, desde o início, tentou ser, acho que, disruptiva dentro de um mercado, como o André falou, que já é extremamente agitado. E isso eu acho que ele foi se intensificando ao longo do tempo, então vindo lá de trás com os fundadores, aí passando pela SMZTO, que já vem com toda essa energia e vontade de fazer com que a empresa atinja um outro patamar. Então a ideia deles é efetivamente focar no longo prazo, investir, fazer com que a empresa se desenvolva com qualidade e segurança. Então eu acho que esses fatores, eles com certeza eles foram ajudando a construir ali os tijolos para construir a casa, a fundação, para a gente chegar até um determinado momento de ter uma estrutura que permitisse trazer o André como CEO, né, há 2 anos atrás, né, André? Você mencionou há 2 anos atrás, que já vem com essa cabeça de ter trabalhado em empresas de tecnologia, em grandes empresas, e já viu isso acontecer na prática várias vezes. Tá? Então, a partir do momento que ele consegue captar essa vontade, organizar isso internamente e colocar em projetos específicos para a gente atacar, seja uma evolução na parte financeira, seja uma evolução na parte de contato entre franqueador e franqueado. Então, eu acho que foi realmente um processo que ele foi sendo construído ao longo do tempo, e aí nesses últimos 2 anos ele se intensificou muito com a entrada do André, e aí culminou aí, obviamente, nesse ano, vários projetos acontecendo. Foi quando eu me juntei ao time da Royal Face e a gente começou a olhar mais efetivamente para a gente conseguir executar esses projetos que vinham todos de um planejamento de um longo prazo, de um longo tempo. E eu acho que tem um ponto que eu acho que é bem relevante, que é assim, esse é um mercado muito novo. A gente fala de franquia, de rede, é um mercado novo, que tem um poder de movimentar, economicamente falando, muito dinheiro, muito recurso. Só que, ao mesmo tempo, você tem uma baixa aderência à tecnologia nesse segmento. Então, quando você olha, e a gente é muito atento ao que acontece na ponta, e aí na ponta não só do cliente, mas do franqueado, que a gente tem um intermediário entre a marca e o cliente final. Que é assim, como eu automatizo esse processo desse franqueado, desse empreendedor? Como eu facilito a vida dele? Porque ele tem que olhar diversas frentes. Vocês são empreendedores, tem um monte de empreendedores. Você tem que olhar contabilidade, jurídico, e às vezes ele é o eu tudo, né? Eu estrutura, então ele acaba tendo que fazer tudo. Então, se você está entrando numa rede de franquia, onde teoricamente você está comprando um know-how que já foi testado, um modelo de negócio já foi testado, então eu tenho que trazer isso para dentro do dia a dia desse franqueado. Então, até por que a gente trouxe o João para dentro da estrutura? Porque hoje, se você olhar, poucos franqueadores, mas muito poucos mesmo, acho que dá para contar aí nos dedos, que tem uma estrutura de tecnologia interna. Por quê? Porque sempre enxergam como custo e não como investimento. E aí você vai para o mercado de saúde, onde é inevitável você ter que ter esse controle, porque você está mexendo com um medicamento que tem rastreabilidade, que você tem uma parte regulatória muito forte e que você está injetando numa pessoa na ponta, e se der uma intercorrência, você tem que saber de onde veio isso, para quem foi e como foi feito o protocolo em si. Então você tem uma parte jurídica, burocrática muito forte nisso. E você não vai conseguir fazer isso em planilha de Excel, em papel anotado à mão. Entendeu? Então você tem que botar técnico no meio do negócio.
Então a gente priorizou muita coisa, foram, acho que, grandes viradas, né, que foram feitas, que, claro, você bagunça a vida do cara na ponta, mas você tem que ser relevante, o que você está trazendo tem que ser relevante, não trazer tech por tech para dizer que está fazendo um negócio. Então, cara, o que você facilita a vida desse franqueado na ponta, desse sócio que você tem na ponta, para ele ganhar escala e, cara, e aquilo realmente fazer a diferença para ele, porque senão ele a aderência é muito baixa, entendeu? Ele não vai usar, ele não vê valor naquilo, é mais uma coisa que ele tem que ficar preenchendo informação dentro do sistema. Legal. A gente vê que o mercado de estética como um todo vem crescendo muito, né, nos últimos anos, e eu acredito que esse boom que a gente vem vindo aí, vem observando, né, de clínicas, de estéticas, enfim, eu vejo que é um momento muito propício, né, para o crescimento da Royal. Mas, ao mesmo tempo, exige esses desafios, né, tanto de automação, que o André trouxe, mas também de garantia de que o franqueado vai conseguir prestar um serviço nível Royal, né, que vocês esperam que eles prestem. Não sei se vocês conseguem nos abrir aí alguns exemplos de como que vocês dão esse apoio para o franqueado de vocês, como que vocês garantem que o serviço é muito mais difícil que no produto, né? Como que vocês garantem que o know-how que vocês passam esteja sendo utilizado da melhor forma possível lá na ponta? Em linhas bem macros, tá? Só para vocês terem uma ideia do mercado de estética como um todo. O Brasil, ele ali oscila entre o terceiro maior e o quarto maior, dependendo da época, da sazonalidade do ano. Então, vamos considerar que a gente é o terceiro maior mercado de estética do mundo, né? Então, sendo que só 7% da população brasileira tem ou teve contato com alguma coisa de estética. E aí, quando a gente olha isso, você está colocando o dermocosmético no meio, que é considerado produto para estética. Então, não só injetável, que é o que a gente trabalha e é o nosso maior volume de protocolo. Então, você tem 7% da população que teve acesso a isso. Então, por isso que cresce 2 dígitos todo ano o mercado de estética como um todo. Só que ainda tem uma grande parcela da população que não tem contato com isso. Então, quando você olha o mercado desse, você fala assim, cara, mas tem um potencial gigante. Tem um potencial gigante, só que é um potencial que você tem que tomar muito cuidado. Porque você injetar por injetar é a coisa mais fácil, qualquer um faz isso, entendeu? E a gente zela muito pela segurança dentro dos protocolos. Então, a gente é o único que tem uma área técnica separada, onde todos os profissionais que passam hoje, que vão trabalhar dentro da clínica, passam por uma avaliação, comprovação de formação, que se ele pode ou não exercer aquela função, passa por treinamento injetável mesmo, hands-on, dentro da franqueadora, dentro do centro técnico, para aprender como é que faz as técnicas, e a gente tem um treinamento que é focado em intercorrência, que é onde o negócio, o bicho pega mesmo. Então, assim, deu um problema, como é que eu resolvo esse problema? Então, a gente tem essa jornada de onboard no franqueado hoje, e a gente é muito rigoroso por isso, até por isso que a gente tem fornecedores homologados. A gente só trabalha com esses fornecedores porque eles me dão uma segurança, não só do ponto de vista científico, que são as comprovações científicas, os estudos científicos que tem isso, mas também na aplicabilidade disso na ponta, que eu não vou ter problema. Então, assim, tem essa fase do onboard e tem uma fase que é de aprendizado contínuo, porque eu tenho um novo lançamento de protocolo, eu tenho protocolos conjugados um com o outro para potencializar um resultado X ou Y que é feito num paciente, numa clínica nossa. Então, essa transferência de know-how, a gente é muito criterioso. A gente já chegou a não trazer um candidato que estava olhando uma região, uma clínica para abrir, justamente por não ter esse perfil. Entendeu? Então, a gente zela muito por essa questão da segurança dentro do protocolo. Vocês são os mais inovadores? Não somos os mais inovadores. Existe um congresso em Mônaco que teve 2 meses atrás, um mês atrás, que a gente levou 20 franqueados para lá. E eles foram ver o que tinha de mais inovador em termos de não só tecnologia, mas também protocolo. E eles voltaram e falaram, mas tudo que eu vi lá eu tenho aqui dentro. Assim, porque o mercado de injetável é um mercado que
as grandes vamos dizer assim, as grandes disrupções em protocolos demoram muito tempo Conservador, né? para serem colocadas no mercado, porque você tem uma base de estudo muito grande. Entendeu? Então, isso é o que a gente zela muito dentro da companhia hoje, por isso que os nossos índices de intercorrência são abaixo de 0. Então, assim, é muito significativo o que a gente faz de transferência de conhecimento para dentro do sócio que está entrando para abrir uma clínica nossa. O André, até aproveitando fazendo um gancho ali, tu falou do perfil do franqueado, qual que é o perfil do franqueado hoje? Até isso é legal porque às vezes a gente grava aqui o episódio, né, e para quem está assistindo, às vezes a pessoa está vendo lá o episódio e fala assim, pô, será que eu sou um perfil que poderia comprar uma clínica? Então, faria essa pergunta aqui para vocês, quem que é o perfil de franqueado ideal, ou se é que tem um perfil ideal? Hoje, se a gente for olhar dentro do negócio, eu tenho poucas pessoas que são do mercado de saúde como franqueados. Legal. Tem advogado, tem o pessoal do mercado financeiro, tem de tudo. O que a gente reforça muito com o candidato que está entrando, que está iniciando um processo de avaliação de uma operação nossa, é o quê? A gente deixa muito claro para ele que ele precisa estar presente no negócio. Então não é eu compro, ponho o colaborador para trabalhar, viro as costas, vou embora, passo uma vez por mês para olhar como é que está. Esse negócio não é assim. Ele não funciona assim. E a gente fala estar presente, não é presente fisicamente, tá? É estar presente acompanhando a performance do negócio. E isso por isso que quando a gente fala desse processo todo, eu tenho o treinamento que é para o colaborador, que é o recepcionista, o cara do comercial, a parte técnica que a gente já comentou, e para o franqueado, sócio, dono do negócio, que a gente passa para ele o que ele deve perguntar, quais os questionamentos que ele deve fazer para a equipe dele, para saber se está performando ou não está performando, para fazer o negócio girar. Então, tem um perfil específico, esse cara tem que estar ativo na operação. Não é uma operação para investidor, que o cara põe o dinheiro e vai embora e põe alguém para tocar o negócio. Não funciona assim. Eu acho que é uma grande dor no mercado de franquia como um todo, que é exatamente isso. Não deu certo, mas passava lá uma vez por mês para ver se funcionava ou não. A gente já deixa isso claro no momento 0, que é um negócio que tem uma boa lucratividade, tem um negócio, mas a gente o meu chefe fala muito isso, né? 75% dos problemas e do erro a gente já eliminou. Agora tem 25% que é suor do empreendedor que está na ponta, que tem que fazer o negócio acontecer. Então, tem uma parcela de responsabilidade grande ali do candidato. Na hora que ele vem avaliar o negócio, a gente deixa isso muito claro para ele. Eu gostei dessa parte ali que o André trouxe, porque muita gente fala da barriga do balcão, né? De estar lá próximo da operação, mas poucas pessoas se atentam nesse detalhe de que não adianta estar lá pessoalmente, às vezes fazendo o que talvez o caixa estaria fazendo, que o atendente, recepcionista, mas está de olho nas métricas, né? Na performance de fato da clínica. Não sei se o André, o João, quem se sentir mais à vontade, mas queria entender que tipo de métrica vocês exigem que o franqueado acompanhe ali, se ele está, às vezes, chamando as pessoas para vir para a clínica, número de faltas, performance, faturamento mesmo, ticket médio, o que vocês olham? E depois, numa outra pergunta, eu vou pedir ali do lado da franqueadora, né? O que vocês olham daí para fazer uma boa gestão da rede, para saber se o negócio está encaminhando para o caminho certo ou se tem algum ponto de atenção? Quer que eu comece aqui? Aí qualquer coisa... Eu acho que, de um modo geral, e grande parte das mudanças que a gente faz em tecnologia é justamente para ter mais acesso a esse tipo de informação. Desde, por exemplo, a partir do momento que a gente começou a usar Yungas, a gente começou a ter acesso a um tipo de informação que antes a gente não tinha. Desde essa área de atendimento, o health score de vocês, que é incrível. Então, eu acho que tem vários tipos de informação que a gente consegue captar com uma ferramenta igual a Yungas, que é muito difícil de você obter com qualquer outra do mercado hoje. Mas, especificamente na operação que a gente gosta muito de olhar, do lado do franqueado, é obviamente o faturamento dele, como tem sido o faturamento dele. Acompanhar esse faturamento dentro da sazonalidade também é importante para a gente ver o que tem acontecido.
a parte comercial mais ligada com agendamentos, com faltas, com desmarcações. Isso para a gente é super relevante, ver como é que está essa relação entre faltas e agendamentos. E obviamente que essa relação ela vai depender muito de onde a unidade está, do tamanho da unidade, do que ela investe ali em mídia paga, como que ela faz a todo esse trabalho de mídia, que a gente ajuda bastante isso na franqueadora também, com várias ações ao longo do ano. Então, dessa parte de faturamento, ticket médio, agendamentos, faltas, desmarcações, e a gente tem olhado bastante também para a parte de compras agora e para o DRI do nosso franqueado, né? Então, fizemos uma mudança recente justamente para termos mais acesso à informação financeira, para a gente conseguir ter mais acesso a dados, por exemplo, de contas a pagar, no final do dia, para a gente ajudar o franqueado a conseguir entender, tá, o que é o meu break-even aqui, como que eu posso ter a maior lucratividade possível, onde eu estou falhando, aonde eu poderia ser melhor. Às vezes até dentro da sazonalidade, dentro do mês até, que a gente vê que acontece muito, que às vezes a gente tem que puxar um pouco a orelha do franqueado, porque você vê que no começo do mês ele vai um pouco devagar, a hora que chega nos últimos 15 dias do mês, estoura faturamento. Então, se eventualmente ele colocasse toda essa energia desde o primeiro dia, então a gente tem o nosso diretor comercial e toda a franqueadora atuando para olhar isso no detalhe e fazer com que o franqueado cada vez mais entenda, aqui do dia 15 até o dia 30, minha performance foi excelente. Aqui do dia 1 ou dia 15, se eu consigo trazer um pouco dessa performance para cá, pode ser que eu mude o jogo. Uhum. Então todos esses dados são dados que a gente costuma olhar bastante para dentro do nosso negócio. E eu acho tem um lado que é engraçado dentro de tecnologia, que muito se fala, né, em inteligência artificial, blockchain, N indicadores. E no final do dia, as franqueadoras, de um modo geral, elas não estão cuidando do básico, não estão acompanhando o básico. Concordo. Então, é muito importante ter esse básico bem feito, ter o arroz com feijão bem feito, para você começar a olhar questões mais complexas, como same-store sales, entre outras coisas, que eu acho que são pontos super relevantes. E o que o João colocou é interessante, porque assim, se você me perguntar qual foi o motivador de vocês colocarem o Yungas dentro da franqueadora, é eliminar o desgosto do franqueado mandar WhatsApp para 10 telefones diferentes, para ver quem vai responder, para ele agarrar essa resposta e aí sim ter uma interação que ou vai solucionar um problema, ou vai tirar uma dúvida dele, seja lá o que for. Então, quando a gente olha muito pesquisa, olha muito a vida dele com a gente viu que isso é um ponto de atrito muito grande das franqueadoras com o franqueado. Porque o que acontece? Fica muito pessoal o relacionamento. Não é para deixar de ser pessoal. Acho que tem que ser pessoal em coisas que são relevantes. Agora, coisas que são do dia a dia, você tem que ter ali uma plataforma que ele centralize esses contatos. E eu acho que uma outra característica que fez a gente optar pelo Yungas foi eu medir a eficiência da prestação de serviço que eu, franqueadora, tenho que dar para o meu franqueado. E aí a gente entra no SLA de atendimento. Então, para cada área dentro da franqueadora, eu estou medindo como os colaboradores da franqueadora estão tratando o franqueado na ponta. Estão sendo efetivos nessa comunicação e na solução seja de um problema, seja de um treinamento, agendamento de um treinamento, de um comunicado que tem que sair, seja comercial, seja alguma coisa regulatória. Então, a gente começou a trazer uma cultura que existe em outros mercados para dentro do mercado de franquia, para dentro da Royal, que são coisas que parecem que são irrelevantes, mas quando você sai um pouco da bolha do franchise, isso é muito relevante para a empresa lá fora, ainda mais quando você tem empresa de capital aberto, onde você olha muito a NPS, você olha a SLA, você olha a satisfação. Então, existe um conjunto que a gente trouxe para dentro da Royal para tentar fazer o quê? Cara, como eu sou mais efetivo, como eu automatizo esse processo. E eu acho que a gente foi muito exitoso, não só na parte de implementação do processo como um todo e do projeto, que eu acho que aí vocês implementaram já em muitos lugares,
Mas o que a gente fez? Cara, isso aqui é bom para você, franqueado, vai te trazer uma segurança de que, cara, você botou lá, tem uma dúvida, colocou a sua dúvida, a gente vai medir se o meu colaborador como franqueador está prestando o suporte que a gente tem como vamos dizer assim, um dos valores de que é passar para o franqueado. É até legal, assim, só para complementar esse ponto, porque eu, como gestor ali do time de CS, tenho acompanhado várias implementações e desde o princípio a Royal sempre foi um grande case para a gente, né? Acho que o fato de vocês terem conseguido, numa época que precisava implementar vários sistemas, cadenciar e colocar num cronograma muito bem definido, né? Que, poxa, o prazo, até internamente depois a gente descobriu que era maior, né? Mas a gente conseguia implementar todo o sistema em 30 dias, né? E não era só 1, 2, 3 recursos, era toda a comunicação com a rede, trazer para um único canal. Então, acho que esse ponto foi sensacional. Acho que a forma como vocês trataram a implementação do Jungas também, para a gente, é super satisfatório conseguir, né, chegar nesse nível de engajamento que a gente atingiu. E também estou lá para comprovar que a Royal sempre foi muito exigente conosco em relação às métricas, né? Então, sempre estava lá pedindo, às vezes, algum painel que pudesse trazer, tá, será que o nosso time está respondendo franqueado nesse prazo que vocês definiram internamente? Se a gente não está, por que não está? Quais áreas estão? Então, isso também fez a gente ir amadurecendo o produto cada vez mais. Então, para a gente foi sensacional. Acho que tem um ponto aí, Marcos, que você colocou que é muito importante. Nas minhas vidas regressas em outras operações, a gente sempre falava assim, cara, você tem que se colocar no lugar do outro. E a gente existe uma cegueira interna em toda a companhia, não é só no Royal, no mercado inteiro. Que é aquele famoso, os atalhos do teclado, Ctrl+C, Ctrl+V, que às vezes quando você tem um sistema dentro da companhia, que você acha que o cara que está lá na ponta, ele tem a obrigação de saber que o Ctrl+C, Ctrl+V funciona para tudo. E não funciona, cara. Então você tem que pensar assim, cara, como eu deixo isso aqui simples o suficiente para ele ser rápido na ação e, ao mesmo tempo, eu não tiro a complexidade que precisa ter para fazer esse processo ser simples. Porque às vezes a gente fala assim, o simples é mais difícil de fazer do que qualquer outra coisa, porque você tem que olhar sempre pela previsão do outro para fazer isso. E a gente, acho que nesse processo todo de implementação, a gente olhou muito para isso. Foi assim, cara, a minha equipe técnica, quando abre um chamado lá, o meu prazo de solução desse problema é muito maior, porque exige envio de documentação, exige análise de foto. Então você tem um fluxo muito maior do que o cara que quer saber o rastreamento de um pedido que ele colocou no sistema, que ele está com um agendamento marcado para daqui a 2 dias, e é para saber se foi faturado ou não. Então, acho que a gente conseguiu estruturar esses rollouts de uma forma que acho que o franqueado comprou a ideia e comprou o negócio porque ele viu que aquilo está facilitando a vida dele. Entendeu? E esse processo se tornou muito mais tranquilo, porque assim, quando o João estava na SMZTO, ele trabalhava mais para a Royal do que para dentro da SMZTO. Entendeu? Porque a gente, cara, eu jogava as coisas de tecnologia, falar, cara, olha aí, porque você está olhando isso para todas as investidas. Cara, e a gente desistiu de fazer implementações relevantes, muito relevantes, porque não estava funcionando numa determinada investida, e a gente viu que se a gente trouxesse aquilo para dentro da operação, ia criar uma complexidade tão grande para o meu franqueado, para o meu sócio, que, cara, eu ia gerar um problema que hoje ele tem um problema, mas ele ia potencializar esse problema dele. Então a gente falou, cara, congela, vamos atrás de outra plataforma, de outro sistema, de alguma alternativa para isso. Então a gente conseguiu fazer muito isso, mas por quê? Porque, cara, ele é um cara que estava focado na tecnologia, e aí a gente viu que vem para dentro da operação, a gente sabe que é uma mudança muito grande você sair de uma gestora de investimento para vir para uma operação. A vida é dura na operação. Eu falo, o mundo é azul, redondo e cruel quando você está numa operação. Então, por quê? Porque, cara, você está lidando com a ponta que não tem margem para erro. Porque eu estou com um cliente parado, sentado na maca, querendo fazer um protocolo. Entendeu? Então, acho que o processo de implementação do que a gente fez, eu acho que o Jungas trouxe muito dessa segurança para a gente. Até para cobrar internamente. Entendeu? Cara, você não deu resposta. O cara tá certo de estar lá reclamando. Vai lá e resolve o problema do cara. Entendeu?
Então, acho que isso é uma coisa que a gente conseguiu direcionar dentro da companhia de uma forma bem assertiva. Eu queria puxar um assunto que envolve um pouco de algumas coisas que vocês falaram aqui, que o João antes estava comentando essa questão dos indicadores do franqueado, performance, falou de DRE, e a gente sabe que em vários negócios comprar bem é um dos grandes desafios e que pode fazer toda a diferença, né, na operação do franqueado. E a Royal, que, né, tem um volume enorme lá, ela certamente tem uma negociação diferenciada, que é um diferencial para o franqueado, né, ele poder comprar o insumo dele num preço mais em conta do que se ele fosse um lobo solitário, vamos dizer assim, no mercado. E aí, quando a gente entra nesse assunto, a gente sabe que esse é um desafio do setor de franquias como um todo. Assim, a gente vê que, de forma geral, o mercado de franquias, estou usando aqui de forma generalizada, todos os setores é muito desorganizado nessa parte de compras. E a gente começou esse projeto com a Royal, né? A Royal já tinha toda uma centralização dessas compras e tal, que nos chamou muita atenção positivamente e principalmente para entender como que esse projeto pode melhorar a vida do franqueado, porque hoje ele tem uma experiência específica lá, se isso estiver tudo desorganizado, e a Royal tem uma preocupação muito grande em como que melhora a experiência do franqueado, não só o preço que ele paga, né? Isso tudo bem, isso não acho que várias redes, mas a experiência dele de ir lá fazer a compra e as coisas, cara, chegou na pessoa certa, ele entra no marketplace. Eu queria que você pudesse contar um pouquinho de como que está esse projeto de compras e para onde que vocês enxergam que vai isso, né? Como que vocês veem no futuro essa facilidade para o franqueado de vocês, que na minha visão é um grande diferencial comparado com tudo que eu já vi no mercado, assim. Eu vou falar um pouco da parte de negócio e um complemento com o técnico. Eu acho que a Royal, a gente determinou algumas fases para algumas iniciativas. Acho que a primeira fase a gente está ok, que foi estruturar essa área para fazer o que a gente chama de gestão de fornecedores, tá? Que a maioria de grande empresa tem. E o que vai da gestão de fornecedores? De ter contratos que deem segurança para uma rede do tamanho que a gente tem, de ter a melhor condição comercial, a melhor opção de pagamento, a melhor condição de entrega, até pela natureza do produto que é usado dentro de uma clínica nossa. Então, acho que essa primeira fase a gente conseguiu cumprir muito bem, e a gente está num segundo momento, que é automatizar esse processo. E automatizar de uma forma que, por exemplo, o porquê que a gente olha muito para a indústria e por a gente trabalhar com as 4 maiores do mundo, ela exige que a gente tenha essa evolução. Porque eu tenho um produto que ele tem uma rastreabilidade, que ele é considerado medicamento, por mais simples que seja o protocolo que vai ser feito na frente, lá na frente, mas ele é considerado um medicamento, que eu estou na área da saúde. Mas além disso, garantir a melhor condição comercial para esse franqueado comprar o produto, e hoje dentro da rede, a gente garante que o franqueado que tem uma unidade, o franqueado que tem 10, ele compra pelo mesmo preço. Então, quando eu sento com a indústria para falar assim, cara, eu preciso de ter a melhor condição, eu estou falando da minha operação como um todo. Só que ele olha e fala assim, tá bom, mas como é que você centraliza esse volume em mim para eu te dar essa melhor condição? Aí entra esse processo todo que a gente passa desde a homologação desse fornecedor, a parte jurídica dele, e aí entra a tecnologia em cima, que é o projeto que a gente está na fase 2 fazendo com vocês, que é como eu trago a vida do franqueado, que do ponto de vista de contato e relacionamento com a franqueadora, e plugo dentro dessa vida, dentro do mesmo ambiente, a parte que é essencial para o negócio dele, que é compra e venda. Porque se você olhar o processo de compra e venda hoje, e dentro de uma clínica de estética, é muito difícil você ter franqueados, e aí falando do mercado em geral, que ficam estocados com toxina, com preenchedor. Por quê? Porque o custo de aquisição desse produto é muito caro. Então ele tem um capital empregado muito alto para ficar parado ali até ter um protocolo. Então, geralmente, o que a gente faz? O que o franqueado faz? Ele trabalha com estoque mínimo.
E alguns produtos têm validade também, né, André? Mas a validade até você consegue gerenciar, porque é no mínimo 2 anos de validade. Ah. Então você tem aí essa gestão da questão da validade, ela fica muito na indústria e no distribuidor. Uhum. Na ponta ele olha o quê? Cara, eu estou comprando estoque que eu não sei se vai ser vendido. Então o que ele precisa de ter? A gestão de compra dele seja mais eficiente. Então, cara, eu vou comprar para 15 dias, porque eu já tenho uma demanda de agendamentos que vai comportar esses 15 dias. Então, Sim. eu não sacrifico o fluxo de caixa do franqueado na ponta. Aí sim eu preciso ter tech, porque senão eu não consigo fazer isso. Perfeito. Então, a gente já tem esse processo, agora a gente está automatizando esse processo junto com o distribuidor e a indústria. Para quê? Para isso seja uma experiência única do franqueado, de entrar dentro da plataforma, ver os produtos, ver os valores que estão lá, as negociações que são feitas direto com a indústria, e ele faça a compra disso e vai ter a rastreabilidade lá de logística do negócio. Ele vai conseguir gerir um pouco mais isso, porque quando a gente fala em dados hoje, todo mundo fala dado, mas cara, você pode ter um monte de informação e não conseguir organizar essas informações por uma tomada de decisão. A gente tem priorizado muito ferramentas, plataformas, sistemas, seja lá o que for, para que o que é relevante para a tomada de decisão rápida e que me traga segurança para tomar essa decisão. Então hoje a gente olha muito para isso. Perfeito. É esse o escopo que a gente tem direcionado, e aí entra a tech que o João, dia a dia dele lá, para tentar viabilizar o que for melhor. E muitas vezes o tech é trocar o pneu com o carro andando, né, João? Você passou algumas vezes aí por essa situação, né? Exatamente. E tem sido uma jornada assim, de muito aprendizado. E eu acho que seguindo na linha que o André acho que colocou de uma forma perfeita ali, até seguindo essa linha dentro desse escopo, então o que a gente busca dentro de uma plataforma, né? Que tenha toda a documentação ali pertinente para a gente conseguir fazer as integrações que a gente precisa, que me traga um dado confiável, que tenha segurança dentro de um banco de dados, que a gente consiga capturar esses dados e ter acesso a uma granularidade muito grande dentro desse dado, né? Então, ter todas as dimensões e todos os fatos ali bem organizados, extrair essa informação e conseguir colocar isso dentro do nosso BI para a gente usar essa informação, né? Então eu acho que desde o início o Yunga sempre se preocupou muito com isso, não só da gente conseguir integrar as informações para vocês consumirem algum tipo de informação, mas como para a gente consumir também os dados de vocês. E eu acho que a plataforma de compras ela vai entrar nesse bolo também, né? Então, desde o início, com uma dificuldade que a gente tinha muito grande de enxergar esses dados, de trabalhar com esses dados, nós conseguimos construir isso junto com vocês, isso ajudou demais a gente. E eu acho que é só o começo, né? Tem muita coisa pra gente construir ainda, tem várias visualizações que a gente tem discutido bastante, até algumas evoluções aí, até com o Guedin CTO de vocês, que a gente tem falado bastante. Então, eu acho que o caminho é um pouco esse, seguindo esse escopo que o André mencionou, como a gente consegue ter as melhores ferramentas para conseguir captar essas informações e utilizar essas informações no dia a dia. Eu acho super relevante. É uma mudança de cultura, e cultura você não muda de uma forma tão rápida, porque você pode ter rupturas muito grandes. E quando a gente vai para o mercado de franquias, é pior ainda, porque você tem a ponta, e a ponta é o franqueado, que assim, como é que você muda a cultura dele? Então, por exemplo, a gente quando implementou o NPS para cliente final, hoje o franqueado ele consegue olhar o NPS da unidade dele. Então, e aí você fala, cara, tem lá o cliente que fez a avaliação, que é disparado pela franqueadora, não é pela clínica dele, que fala, os termos do contrato não foram explicados. Uhum. Cara, então, assim, você é uma crítica. Não, é um ponto de melhoria. Uhum. Então você tem que mudar esse mindset também, entendeu? Porque senão ele acha que aquilo ali é um ponto de crítica dele. E na verdade, às vezes, são ajustes muito finos que ele tem que fazer. Então, tipo, como é que eu explico um contrato para uma pessoa que às vezes não tem um conhecimento tão profundo daquele negócio,
como é que eu deixo ele de uma forma simples que ele vai sair dali seguro e na hora que ele for responder lá o NPS dele, ele vai ter isso. Então, existe essa questão de mudança de cultura, que é um trabalho que a gente, quando o João fala de uma forma muito clara, assim, como é que eu utilizo esses dados para ir fazendo melhorias constantes e, ao mesmo tempo, incluindo outras prioridades dentro desse escopo, que é um ciclo contínuo. Você nunca vai acabar o negócio, mas que sejam relevantes. Perfeito. Não, sensacional, assim, a gente se deixar vai falando até o final do dia, mas a hora que a gente vê o tempo vai apertando, eu queria aproveitar agora os minutinhos finais aí para trazer ou algum desafio, ou se o pessoal está de casa aí querer escutar um pouco mais dos desafios e o que vocês planejam para os próximos anos aí, para o crescimento da Royal. Enfim, vai ser um prazer ouvir aí o que vocês têm aí a contribuir. Legal, acho que trazendo um pouquinho assim, da visão que a gente está olhando de tecnologia, um ponto que a gente se preocupa muito é a parte de CRM, que hoje dentro do mercado estético a gente vê que são poucas as empresas que efetivamente utilizam o CRM de maneira adequada. E todas as ferramentas que hoje nós estamos utilizando, inclusive vocês, todas elas nos permitem ter um conjunto de dados a serem incluídos dentro desse CRM que vai me permitir ter uma captação e gerenciamento de cliente que seja único, que o mercado não tem. Então, eu acho que nos próximos meses a evolução dos nossos sistemas que nós temos hoje, então desde o nosso PDV, RP e principalmente todas as evoluções que a gente tem discutido. A gente já entregou muita coisa com o Jungas, ainda tem bastante coisa para a gente desenvolver juntos, então vou encher bastante o saco de vocês ainda. Mas eu acho que muito para essa área de dados, então evoluir cada vez mais, não só a forma como a gente consome os dados, mas em que momento a gente vai ter acesso a esse dado. Então esse dado ele chegar o mais rápido possível no tomador de decisão, a gente conseguir compartilhar um pouco mais desses dados e informações com o nosso franqueado também. E eu acho que do ponto de vista de tech é bastante focado nesses pontos. A gente evoluir a nossa plataforma de compras, parte de dados e CRM. Acho que principalmente nesse lado tem bastante coisa para a gente entregar até o final do ano. Se for olhar do ponto assim, geral, acho que a gente tem um desafio grande, principalmente quando a gente fala de expansão. Esse ano tem aí uma meta agressiva de crescimento. Claro que a gente tem uma conjuntura econômica que não permite que a gente faça essa expansão tão mais rápida do que a gente gostaria, mas ao mesmo tempo a gente vê que está tendo uma maturidade muito grande na análise dos negócios e em comparação vou comparar a Royal com qualquer outro tipo de negócio. A gente vê que as pessoas, os candidatos, as pessoas que querem empreender estão sendo mais criteriosas em fazer isso. E isso beneficia muito a gente, porque desde a estrutura que a gente tem que conseguimos estruturar do ponto de vista de suporte para a rede, né, dentro da franqueadora, quando a gente leva um candidato dentro do escritório nosso lá em São Paulo, ele olha, caramba, vocês existem mesmo, não são duas, três pessoas que estão tocando esse negócio, vai no centro técnico, na parte técnica, olha lá, caramba, vocês estão aqui, cara, tem treinamento mesmo que você injeta o negócio na pessoa, pô, caramba. E a gente faz questão de levar eles na indústria também. Porque é assim, cara, o porquê que você usa um produto da marca X e não usa o Y, que é muito mais barato? Porque aqui você tem vamos dizer assim, diferenciais que você não vai ter aqui. Então a economia que você tem num produto, determinado X lá, não vai te trazer, deixar o cliente satisfeito. E esse ponto CRM é muito importante. A nossa recorrência hoje dentro da rede é 45% dos clientes nossos são recorrentes. Então, e ao mesmo tempo que a gente fala, pô, legal, é muito bom, mas você imagina, essa recorrência toda é feita de uma forma manual. Então, eu dependo muito da ponta.
criar as ações, fazer Pra todo... fidelizar o cara. Cara, é um trabalho hercúleo hoje pro meu sócio na ponta. Então eu tenho que automatizar isso. Porque do momento que eu automatizo, eu deixo ele na ponta mais livre para pensar ações em crescimento de expansão, de comprar uma unidade nova. Então, eu acho que essa é a nossa número 1 na lista de prioridades, é trazer essa automação hoje para dentro da companhia, entendeu? Além da expansão que a gente tem feito muito, está bem acelerado. Não, bem legal, assim. Para finalizar aqui da minha parte, eu acho que um ponto legal de comentar, assim, né? Quem me conhece sabe que eu falo bastante, assim, que normalmente os melhores produtos vêm dos melhores clientes, né? Eu sou um cara que acredito muito nisso, assim, porque a inovação, ela parte muito de quem está com a barriga no balcão. Então, assim, não é dentro do escritório que a gente vai descobrir, né, coisas que a gente descobre num dia como esse, que o cliente vem aqui, a gente passa um dia inteiro imerso falando de soluções, problemas, desafios. E a Royal, sem sombra de dúvidas, está entre os top 10 aí dessas centenas de clientes que a gente tem hoje, em relação a essa questão de aprendizado e evolução de produto para nós. Assim. Então, é um cliente que tem o lado que o Marcos falou, que é verdade, exigente, e isso, ao mesmo tempo, é muito importante para a gente conseguir subir a barra. Né? Então, quando a gente começou esse projeto aí ano passado na parte de compras, abriu um novo mapa para nós que é incrível. Assim. Então, falando do ponto de vista de empreendedor, eu sou muito grato por ter vocês aí como cliente e quero agradecer a vinda aqui também, né, a gravação aqui do podcast, e acho que a gente vai construir muita coisa bacana juntos aí, em termos de tecnologia. Cara, eu vou te falar um negócio até para não se prolongar mais. Assim, acho que a gente traz oportunidades. Tá? Isso é uma característica que a gente tem internamente. Assim. Desafia pra caramba. Entendeu? Porque quando a gente foi falar desse projeto lá atrás, eu me lembro que foi um final de dia que você tinha ido numa outra investida e eu cheguei, cara, tem aqui um problema aqui, cara. Vocês são de tecnologia, eu não entendo. Cara, tem isso aqui, o que vocês acham? Volta para casa, pensa e vamos ver o que é viável. Porque assim, não é reinventar o foguete, a gente não quer fazer isso. O cara já tem um cara lá que fez o foguete da ré e voltar para a Terra e pousar, cara. Então, para que eu vou gastar tempo tentando reinventar isso? Não vou. Então, acho que a gente procura hoje nos parceiros que a gente trabalha, e a indústria muito nisso também, eu converso muito com a indústria, tipo, cara, traz o produto, a gente tem feito lançamentos hoje exclusivos com a indústria antes do mercado inteiro, até do segmento de especialidade, médico, a gente tem lançado hoje produtos da indústria antes desses caras. Por quê? Eu consigo trazer a indústria, botar eles para falar com 260 unidades, 270 clínicas ao mesmo tempo, com o corpo técnico de toda essa galera, 800 funcionários, colaboradores dessas clínicas, para falar de um produto novo que acabou de lançar no mundo. Entendeu? Então, mas por que vocês fazem isso? Porque a gente precisa de ter esses desafios para poder motivar algumas mudanças, entendeu? E essas mudanças são culturais. Então não adianta a gente... É muito fácil, a zona de conforto é maravilhosa. Né? Então, não tem como. Mas a gente agradece a oportunidade de estar falando com vocês, acho que é muito produtivo, porque vocês têm também uma visão de mercado que a gente precisa prestar muita atenção também. E trazer para a gente a realidade, tipo, cara, vocês estão fazendo um negócio aqui, mas tem um cara ali que está fazendo diferente, está sendo mais eficiente. A gente tem que ter resiliência e humildade para falar assim, peraí, vamos olhar esse negócio aqui que pode ser que seja pode funcionar internamente. Então, e esse bate-papo que a gente está tendo hoje é essencial também para a gente que está na operação, na gestão da companhia, para também priorizar isso internamente. Exatamente, pessoal. Agradecer demais vocês aí pelo convite. É um prazer estar aqui finalmente conhecendo o time, conhecendo o escritório. Vocês eu já conhecia pessoalmente, mas foi uma super experiência. E só reforçando que hoje grande parte dos nossos desafios passam por Yungas, seja no lado de análise de dados, comunicação com o nosso franqueado,
checklist, parte de treinamentos, plataforma de compras, que a gente desenvolveu isso junto com vocês toparam a nossa loucura lá atrás. Então, agradecer essa parceria e falar para vocês ficarem preparados, que vem mais coisa por aí. Não, sensacional. Para a gente é um prazer enorme receber vocês aqui dentro da nossa casa, né, em Florianópolis. É super valioso a gente entrar no detalhe da operação, conhecer os bastidores, às vezes um pouco da trajetória pessoal de cada um, dos desafios que estão vindo, que já passaram e dos novos que estão por vir, né? E para você que está aí de casa, escutou e participou dessa conversa conosco, queria agradecer aí pela audiência. Se você gostou do episódio, agregou de alguma forma, não deixa de curtir aqui no YouTube, no Spotify, compartilha com algum amigo teu que pode se beneficiar de ouvir uma conversa como essa. E se você ainda não conhece mais sobre a Yungas é uma plataforma de comunicação e gestão voltado para grandes redes. A gente tem ajudado a Royal e outras centenas de grandes redes a se comunicar e gerir melhor a sua rede de franquia, a sua rede de parceiros. Entra no nosso site, yungas.com.br. Tenho certeza que nosso time vai ter um prazer enorme de conversar com você. Agradeço mais uma vez pela audiência e nos vemos no próximo episódio. Até lá!